Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para este encontro do Instituto Cultural Sintra Soares, cujo tema de hoje é o sentido da vida à luz das tradições espirituais. Para quem não conhece o Instituto Sintra Soares, nós somos uma organização filosófico-cultural com o objetivo de tocar e despertar o ser humano. Uma instituição cultural sem fins lucrativos ligada à Rosa Cruz Áurea. Existe uma realidade distinta da que nossos sentidos comuns e nossa lógica nos mostram? Se sim, o que é esta realidade? E como pode ser conhecida? Há muitas realidades distintas do que a humanidade convencional propõe, né? A razão discursiva, ela só apreende a realidade, em princípio, ela apreende a realidade externa, né? Para que ela possa apreender ou compreender esses outros níveis da realidade ou esses outros mundos, precisa ter primeiro uma abertura do coração, um outro desejo que desperte a inteligência ou a intuição intelectual, que é a faculdade na psique humana que é capaz de aprender as realidades metafísicas, os fundamentos do ser, né? Então, a partir da abertura desse nous, né, que é essa inteligência, que é a capacidade da mente humana sondar a origem, é que a razão pode começar a especular nos fundamentos da realidade. Sem essa abertura do coração que precede esse desvelamento da inteligência, a inteligência é diferente da razão. O nous é diferente do logos, né? Isso se conhecia até o século XVII na filosofia, isso era corrente, mas esses conceitos eles foram se reduzindo, se simplificando, foi se descartando o conceito de inteligência, né? Se confundindo com o conceito de razão, né? E o Plotino é muito claro, talvez aquele que explica isso da melhor maneira. O nous, ou a inteligência, é aquilo que sonda a origem, é o que olha para o uno, para Deus em si mesmo. E a razão é a faculdade, é o logos que organiza o mundo a partir daquilo que a inteligência sonda na origem. Isso tanto no cosmo, no macrocosmo, tanto então na natureza divina como dentro da estrutura da natureza humana. Isso se dá do mesmo modo, né? Então, mas para que a gente possa abrir essa inteligência, que depois vai também criar a imaginação verdadeira, que vai especular nos mundos intermediários, nesses mundos espirituais que estão entre o mundo físico e o mundo da natureza divina em si mesmo, né? E essa imaginação criadora, ela vai então ser também ativada após o despertar do coração, que vai ser sucedido pelo despertar da inteligência espiritual, o nous, que vai abrir a imaginação criadora, ou verdadeira, né? Porque senão a gente está com uma imaginação falsa, apoiada numa razão que se projeta simplesmente para o mundo exterior, e aí acha que essa compreensão dessas outras realidades é fruto de crença, puramente. E não se trata disso. Muito longe de ser crença. É crença para quem ainda não tem esse caminho todo, mas para todos os sábios das tradições do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, eles viveram isso, né? E nós também estamos vivendo, cada um de nós na sua medida, né? Então, são muitas outras realidades até chegar à realidade última, né? Que é preciso também ser visitada, porque isso está em nós, é parte da nossa possibilidade. Tudo que é parte da possibilidade humana, para que a gente realize o ser humano universal, o perfeito, né? A gente precisa integrar tudo que está no possível de nós. Eu acho interessante, as tradições vão falar sobre, no sufismo, o calbe, né, o coração, como um órgão sutil responsável por essa abertura espiritual. Tem tradições que vão falar no olho do espírito, outras vão falar do despertar da rosa, o florescimento das rosas na cruz de cada um. Mas eu acho interessante e importante desmistificar um pouco também essa ideia de iluminação. Vou ver coisas multicoloridas, anjos, duendes, e pode ser muito mais simples do que parece essa coisa da intuição. Então, às vezes, falando um pouco da minha própria experiência,
olhar o que a gente olhou 1 milhão de vezes e não percebeu. Está aqui, é imediato. Né? Perceber a unidade que existe mesmo entre o sujeito e o objeto. Né? A gente parte de um mundo fora de nós e um sujeito oposto a esse mundo. Né? Mas se você treinar o olhar, você no primeiro momento percebe que há uma unidade. Isso é uma forma de intuição, né? Onde o sujeito participa daquilo. Eu gosto muito, por exemplo, a gente pega os textos do Raymond Abelho, né? Ele usa uma linguagem filosófica, mas é bonito, ele fala, isso é a transfiguração, é perceber o mundo de um outro jeito, e você também renasce, é um renascimento do mundo e de você mesmo. Isso é parte desse processo. O Américo falou da imaginação falsa, né? Esse termo que você usou. Tanto a imaginação falsa quanto isso que você colocar de olhar as coisas de uma forma diferente, eu acho que essa imaginação falsa ocorre porque a gente enxerga de uma forma condicionada, né? A gente já traz, né, pré-conceitos ou tendências, às vezes até de outras existências que a gente vai carregando na mochilinha e a gente vai condicionando essa existência, a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, né? As tradições orientais, elas pegam muito nessa questão da vidya, da visão correta, né, da realidade. Eu gosto muito dessa visão que o mito da pérola traz, porque tem duas questões. A primeira é que a pérola ela está escondida no fundo do oceano e ela só é encontrada se a gente tiver a coragem e a audácia de mergulhar. E a outra é sobre esse condicionamento que faz a gente ter uma imaginação falsa ou uma visão errônea da realidade. No mito, a gente começa a se alimentar da comida do Egito, que representa esse mundo material ilusório. Ou a gente começa a se vestir com as roupas que não são as nossas próprias vestes de luz. E isso vai tampando a nossa realidade essencial. E à medida que a gente vai tirando, como que a gente tira? Aí que eu vejo a importância nas tradições espirituais da existência da prática das virtudes, da purificação, que parece que está meio fora de moda hoje em dia, porque a gente fala disso, as pessoas olham assim, nossa, como você é careta, fica falando de virtude. Porque hoje em dia a gente quer ter sucesso, abundância, né? Ficar famoso, rico, mas não é isso. Porque a virtude, justamente a virtude, tão praticada na antiguidade, nos históricos, em todas as tradições pitagóricas e espirituais, e essa autopurificação que na alquimia tem a questão da albedo, né? O branco, a rosa branca, que vai limpando a alma, para a gente justamente tirar esse condicionamento, para enxergar a realidade e a nossa imaginação ser a imaginação verdadeira. E isso é iluminação. Em um dado momento, né, o Logos, né, que está em discurso, que é um discurso de Deus consigo mesmo, digamos assim, ele engendra, né, algumas sombras, né, algumas semelhanças, algumas representações do mundo superior. E nessa concreção, né, que nasce, que é engendrado também o mundo sensível, né? E é nesse intermédio que vai estar o demiurgo. Então eu costumo falar de ação demiúrgica, né? como esse aspecto ilusório, né, que causa na humanidade, que é criativo, né, que cria representações, semelhanças, e que o gnóstico cristão ele vai perceber que é ilusório e é um processo epistemológico, lógico, criativo ao mesmo tempo, né, e convencedor, né? Então é daí que nascem algumas crenças, né, que para que possa se afastar dessa ilusão, me parece que os mitos são uma peça fundamental, né? Tem um artigo do Mariano Troiano que ele vai fazer uma distinção do que é representação. Ele vai trazer um diálogo, né, de representação, de semelhança e de imagem entre Orígenes e, se não me engano, com Heráclito, né? E ele percebe que no valentinismo a imagem é o que se aproxima mais fielmente do modelo arquetípico, indo meio que na contramão dos ortodoxos, né, que por mais que trabalhem as imagens, a representação é um aspecto para eles mais próximo do que seria justamente esse modelo arquetípico. Então, porque o gnóstico, né, cristão, pelo menos naquela época até hoje, ele é uma imagem de o ser, né, essa essência universal que você nos trouxe aqui em um determinado momento, é justamente essa imagem, né?
Por isso a proximidade e a importância dos mitos para poder despertar, né, intuitivamente o sujeito sem o processo epistêmico, lógico, que é um processo de criação demiúrgica. Acho muito interessante o que vocês estão dizendo, essa questão da imaginação verdadeira, ou seja, a imagem verdadeira. É a imagem verdadeira que é capaz de despertar a mente para ela perceber a sucessão de ilusões que ela cria. Né? Você falou assim da questão da virtude, né? Na verdade, a virtude é o processo do autodesafio para gerar a distância do véu, porque o véu está colado. Né? E para descolar tem que ter uma força muito grande, né? E essa força que nos permite perceber aquilo que a gente já passou 1 milhão de vezes, né? Da 1.000.000ª, que na verdade é a primeira vez que você viu. Né? A linguagem da escola, ela coloca a personalidade como sendo essa sucessão de véus da consciência, esses véus da alma. Então ela fala que, assim, no estado atual de manifestação do ser humano, o ser humano carrega 4 véus. Ele carrega o véu físico, o véu energético ou etérico, o véu emocional ou astral e o véu mental, né, ou refletor. Né? E essa questão do aspecto refletor está diretamente ligada à orientação da mente. Sim. Para onde está voltado o espelho? Para onde está voltado o espéculo? Né? Se a gente rebate isso, por exemplo, por uma linguagem assim muito direta do dia a dia, né? Dimensões. Por que a gente percebe um mundo tridimensional? Porque a gente carrega 3 dimensões relativamente integradas pela nossa consciência, né? Primeira, segunda e terceira. Na 4ª dimensão, que é a percepção do tempo, como a nossa mente, o espéculo, está colado, ele forma a própria membrana do tempo. E ele não se percebe a si mesmo. Então na hora, né, em que a consciência é tocada por essa imagem original, e essa imagem original gera esse espaço perceptivo interior, todos os outros véus começam a ficar visíveis, que até então eles eram confundidos como os constituintes da própria consciência. Aí a consciência começa a perceber a realidade física, a realidade energética ou reativa, a realidade emocional ou astral, e o próprio pensamento que ela achava que era ela mesma, né, como fluxos externos. E aí ela se torna consciente dessas outras realidades sutis. E se tornando consciente dessas outras realidades sutis, ela se percebe como agente, né, e criadora do mundo. Né? E aí sim surge uma possibilidade da consciência criar uma outra realidade a partir de um outro ponto interno de apoio. O que é a consciência? É um produto do cérebro ou está além dele? A consciência surge primeiro, como Juraci trouxe, em Deus. Então, a primeira emergência, o aparecimento da consciência, é a passagem do absoluto indiferenciado, Deus em si mesmo, antes de se manifestar enquanto ser. Né? Todas as tradições de sabedoria vivas falam dessa, né, do que está além do ser, Deus, o Uno, o Plotino, né, os neoplatônicos, Brahman, né, na tradição hindu. O ser e o não ser. O ser e o não ser, né, o Ain Sop, o Ain, na tradição da Kabbalah, em relação ao eu sou o que se revela a Moisés, ou no budismo, no budismo tibetano, o Buda primordial, e depois os 5 Dhyani-Budas que emanam do Buda primordial. Né? Então, a primeira consciência, por isso que a nossa cultura, né, é uma tragédia, a cultura média, moderna e contemporânea, porque ela jogou fora esse conhecimento gigante, precioso, que sempre esteve nas culturas antigas e ainda está em muitas culturas, às vezes menos presente no Ocidente, que isso é desvalorizado, né? Aí ela comentou, né?
a gente vai falar da prática da via purgativa, das virtudes, que precisa haver esse trabalho sobre o nosso psiquismo, sobre essas almas, a alma energética, a alma vegetativa, a alma emocional, a alma mental, né? A gente tem que trabalhar essas dimensões que estão mais na obscuridade, nessa identificação com o ego, com essa individualidade separada do todo, né? Todas as culturas também falam desse trabalho preliminar, mas trazem esse conhecimento, né, o que é a consciência. A consciência, primeiro, é o absoluto se auto-revelando como ser, então o uno se manifestando como ser, se auto-percebendo, né, no sem fundo, como o Jacobin falaria, num grupo, surge o primeiro fundo, que é o Pai da criação, é Deus Pai no cristianismo, né? Do qual emana a Trindade, quer dizer, ele se auto-percebendo, a Trindade é a consciência divina, né, que o cristianismo traz, mas as outras tradições espirituais todas trazem, né? E depois, claro, se o homem arquetípico primordial, o ser humano primordial, ele é esse primeiro reflexo, esse é o primeiro espéculo, é o próprio Deus se auto-percebendo, né, como potencialidade de manifestação dos mundos. Deus mesmo, ele tem uma primeira autoconsciência, ele se reconhece como uma vontade criadora que emerge no sem fundo, né? No absoluto surge um desejo de criação e esse desejo se auto-percebe. A consciência, ela sempre necessita de um outro, de uma alteridade. Então a primeira alteridade é a que surge no absoluto. E a primeira emergência no absoluto, simplificando, né, porque na tradição egípcia eles vão trazer 8 movimentos entre o oceano da energia primordial até chegar ao ser criador, o pai da criação, que é Amon. Então, até chegar a Amon, que é Deus Pai no cristianismo, né, que é o Eu Sou na tradição judaica, né, que está no topo da árvore da vida, há 8 movimentos nesse sem fundo, nesse oceano da energia primordial, que é a divindade nela mesma. Então é como se há uma roda, uma serpente nesse oceano da energia primordial, que é Deus em si mesmo, se auto-percebendo, se auto-descobrindo, até se descobrir como vontade de revelar-se, que é o Pai. Posso pegar o gancho aí? O Américo abordou essa questão mais pelo aspecto metafísico, o fundamento da coisa toda. Pensando um pouco na parte mais diária, vamos dizer assim, que não está desligada do que ele falou, e usando agora uma terminologia mais do Vedanta, por exemplo, a gente pode falar, assim como existem níveis de realidade, existem níveis de consciência. Então a gente tem a consciência da vigília, do dia a dia, desse mundo terreno, físico. A gente tem a consciência, o estado de consciência do sonho, né, que seria o mundo astral, né, correspondente ao mundo astral, e teria ainda um outro nível que seria do sono sem sonhos, que corresponderia ao corpo causal. E haveria ainda um quarto estado, que na verdade não é um quarto, mas ele aparece como um quarto quando você separa, né, que seria o Atman, que seria propriamente o eu universal, absoluto, ou a consciência com um C maiúsculo. E todos nós passamos por esses estados e também, de alguma forma, nós somos reflexos dessa unidade, porque o Atman é um só, não existem dois. E como a gente se abre para essa percepção? Eu acho que o primeiro momento é justamente quebrar a identificação que nós criamos, né? Primeiro, da consciência com o corpo, que é o ego, né? Da identidade. Depois, com as experiências da memória, da imaginação no seu sentido inferior, né? Imaginação sensível, a falsa imaginação, e todos os agregados que nós trazemos, né? Da nossa existência, ou alguns falam de existências anteriores. E o trabalho espiritual ele entra nisso, de criar essa desidentificar, né? Gerar uma quebra, né? E aí no Vedanta você vai ter uma linguagem para aludir a isso,
Tem autores que são de outras tradições e falam algo semelhante. Por exemplo, o mestre Eckhart, né? Ele vai usar aqueles paradoxos. Né? Assim eu peço a Deus que me livre de Deus, que é uma forma de quebrar, né? Essas identificações puramente conceituais, e é como se fosse limpar o terreno, né? Para se abrir para esse processo, né? De abertura espiritual. Essa descrição que você fez, né, do pensamento, principalmente Vedanta, me lembra uma abordagem que eu li, que também tinha base no ensinamento Vedanta, principalmente na filosofia de Ramana Maharshi, em que falava-se da consciência universal em primeiro lugar. Né? É Atman, que ao mesmo tempo é Brahman. E só há um Atman, só há um eu universal. Não existem dois, como você falou. Num certo momento, a gente descreve temporalmente, né? Mas não é num certo momento. Mas, descrevendo temporalmente, num certo momento ocorre uma primeira ruptura. Né? Esse que é apenas visão, que tudo percebe, mas não é percebido, né? É o sujeito absoluto. Ele cria algo e ele pode perceber esse algo que é criado, que na verdade é substância dele mesmo, né? Como diz Jacobo, não é algo distinto. Mas cria-se uma primeira dualidade entre sujeito e objeto. Mas isso avança, né? Porque à medida que você cria uma dualidade, você se separa do todo. O todo, ele tem vida universal, atemporal. À medida que você se identifica apenas com uma parte do todo, você percebe que essa parte em si, ela é finita. Então, ao mesmo tempo que se cria essa primeira ruptura espacial, que cria o espaço, né? A separação entre o dentro e o fora, automaticamente cria-se o tempo, porque nasce o medo da finitude. E o medo da finitude é que cria o amanhã e o antes. Você se esquece do eterno presente, do agora sempre presente. Né? E aí uma segunda dualidade. Então você já é um ser separado que vive no tempo. Só que pensando na condição humana, isso vai avançando até que você cria uma individualidade. Num primeiro momento, essa primeira separação é uma separação entre organismo e ambiente. A primeira ruptura, a primeira dualidade, você se separa do seu ambiente, mas você ainda é íntegro dentro de si. Numa segunda dualidade, quando o ego é criado, você se separa até do seu organismo. Você já se vê tendo um organismo, não sendo um organismo. E ainda tem uma quarta etapa, né? Porque o ego, em suas experiências de vida, acaba enxergando coisas em si que precisam ser reprimidas, que precisam ser escondidas, e ele cria uma sombra que já não é a totalidade do ego. Então são rupturas sobre rupturas, que na verdade, né, como eu falei, nós enxergamos isso temporalmente, mas que são criadas, né, como um todo. Né? O próprio processo de desenvolvimento da consciência, né, que faz com que a gente vá se separando do todo cada vez mais, até chegar a essa condição egocêntrica. Né? E digamos, um caminho de reunificação que precisa acontecer, que é o processo de libertação, precisa acontecer, mas assimilando toda essa bagagem. Né? Não é que nós vamos esquecer que somos indivíduos separados do corpo. Não é que nós vamos esquecer que somos seres distintos do universo. Mas perceberemos que, na verdade, essas distinções são artificiais. Nós conviveremos com essas separações em nós, mas percebendo que, fundamentalmente, existe uma unidade mais abrangente que envolve isso. É por isso que o retorno não é um simples retorno, né? É um retorno que colhe todo o tesouro dessa descida para subir com esse tesouro. É dar o devido valor às coisas, né? Exatamente.
Eu achei muito legal, Adelmo, que você falou da ruptura e do processo de egocentrismo, porque eu vou voltar aqui com o mito gnóstico. Como o Américo estava falando do Deus que contempla a si mesmo, o mito gnóstico começa assim, né? É claro que os gnósticos, eles, enquanto naquele ambiente eles estavam em Alexandria e naquelas regiões, então eles escolhem do hermetismo, da cabala, do platonismo, né? Eles não estão trazendo nenhuma novidade. Mas no modo como eles colocam, eles falam desse uno inefável, incompreensível, impronunciável, absoluto, que olha para si mesmo, igual você colocou. E ele olha para si mesmo nas águas que o circundam. Por que eu estou puxando esse gancho? Porque você falou da ruptura. À medida que ele olha para si mesmo e gera o processo criativo da manifestação, ainda é um mundo espiritual, digamos assim. Eu vou usar esse termo, mas só para a gente facilitar o entendimento. E todo esse mundo, à medida que vai sendo criado, as instâncias seguintes, eles são criados e eles olham para cima e louvam o Pai e Mãe, a Barbelô, e o Pai Uno Inefável Absoluto. Então, está sempre em conexão com essa unidade, eles sempre descem e olham para cima. No momento que chega no que eles chamam de demiurgo, existe o processo de separatividade. E alguns autores colocam assim, os gnósticos falam que o Deus é mau, eles são contra a matéria, e eu não enxergo assim, porque eu acho que faz parte do processo, justamente, da consciência. Porque se a consciência não desce e a partir da experiência do livre-arbítrio ela não se desnuda, ela não consegue desenvolver a autoconsciência e aí ela não consegue entender de onde ela veio. Então, quando o demiurgo ele cria, ele é o primeiro que não olha para cima. Ele olha para baixo. E aí surge a arrogância. Ele fala, eu sou o Deus e não há nenhum Deus além de mim. Ele é o Deus arrogante, porque ele está centrado no ego. E eu acho que existe um paralelo entre esse demiurgo, que na verdade não é um Deus lá fora, é uma força em nós também, né? É a força da consciência, né? Ele também é a força de avidya no budismo. A avidya é a ignorância, aquela ignorância que olha para si e fala, eu sou eu, você é você, eu sou separado. E aí, então, se Descartes dizia, penso logo existo, os budistas diriam, você está errado. Porque isso não é a sua existência, não é o mero pensar. A consciência está muito além do penso na minha existência, eu sou assim, eu sou mais eu. Então, essa consciência que vem a partir de um processo de desconstrução da força do demiurgo em nós, é a consciência do despertar da sabedoria, que elimina essa força da ignorância, que é a causa do sofrimento no budismo. Então eu consigo enxergar uma concatenação de eventos que torna a experiência do mundo necessária. O Neto falou do quaternário, que em alguns autores teosóficos a gente chama do quaternário inferior, né? Corpo físico, etérico, astral e a mente concreta racional. E muitas vezes a gente identifica a consciência com isso, né? A gente fala, não, isso sou eu, é o meu raciocínio, a minha consciência, os meus sentimentos, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E na verdade não, porque existe esse ternário superior, que é a trindade, que é a consciência divina, que na medida que a gente volta o espelho para cima, ela passa a dominar o que está abaixo e não ser dominado pelo aspecto animal, né? Daí os mitos mitraicos, do Mitra vencendo o touro, que é o seu aspecto animal, que é justamente a gente dominar esse aspecto do quaternário inferior e não anular a existência dele, né? Isso lembra o que o Daniel colocou, da desidentificação. Na verdade, fundamentalmente, nós não somos pensamento, nós não somos sentimento nem vontade, nós somos algo muito além. Quer dizer, o ser, né? Descartes falou, penso logo existo. Na verdade, o ser, né? O existir, está muito além do pensar. Sim, exatamente. O pensamento é uma ferramenta, exatamente, né? Enquanto nós estivermos totalmente identificados com o pensar, na verdade nós esquecemos o ser. Né? Esse assunto da autopercepção, né? Como base e como aquilo que normalmente a gente chama de consciência, né? Que é uma mega de uma ilusão, né? Mas é necessário isso. Sem isso é impossível transcender isso, né? Então, sem esse ego, sem esse eu, é impossível a manifestação do verdadeiro eu. Né?
mas ele é ao mesmo tempo ferramenta e armadilha para si, porque ele precisa, né, amadurecer e reconhecer. Então, por exemplo, né, na pergunta, o que é consciência? A consciência está só no campo cerebral e tudo mais tal. Se a gente for pegar essas tradições e mesmo trazer para a realidade assim muito concreta da vida, né? Nós estamos falando aqui dessa consciência cerebral como uma quarta manifestação da consciência que a gente associa com a nossa, é como se fosse exclusivo, né? Mas antes de autoconsciência e autopercepção, você tem um estágio anterior que é a percepção. Que, por exemplo, pensa num animal, uma consciência pura de um animal. Um animal percebe. Talvez ele não se auto-perceba, mas ele percebe. Sim. E nesse plano de percepção, quando ele está nesse grau de integração com a natureza, ele está na plenitude. Ele não está no tempo, ele não está na dualidade, né? Ele não está em nenhum campo assim. Mas é uma plenitude inconsciente. Se a gente mergulha mais assim na vida, né, e pensa numa planta, numa flor, né, ela também tem consciência, mas a consciência nela se manifesta como vida, né, como crescimento. E se a gente desce mais a fundo na vida ainda e fala de uma rocha, de uma montanha, de um átomo e tal, também é a manifestação da consciência, porque é a existência, né? Sim. Mas nessa trajetória, onde consciência obviamente, né, extrapola completamente a questão meramente do pensamento, a questão cerebral, e isso é só um apoio para o estágio que a gente está, todos esses 3 estágios anteriores, né, e me lembrou da tua fala onde você dizia daqueles 8 estágios, né, onde a divindade está mergulhada dentro da própria escuridão ainda não iluminada pela consciência. Se você pensa na existência física, na manifestação da vida, né, e na própria consciência sem autoconsciência, são 3 aspectos da consciência absolutamente fundamentais que vão gradativamente separando o objeto do observador, o observado do observador. No primeiro momento é completamente integrado. Num segundo momento tem um primeiro desdobramento, depois um outro desdobramento, até que precisa ter essa fase onde a consciência se separa do todo. Daí, ouso dizer, a origem de todos os mitos da separação do todo, porque quando a consciência se isola, ela precisa criar essa linguagem mítica para explicar a si mesma. E no momento em que ela compreende isso, né, e a própria raiz central dessa consciência se manifesta como imagem original nela, aí da própria dualidade tem um desdobramento da mente superior, do manas inferior para o manas superior. E o manas superior ainda é mente, ele ainda separa o observador do observado, mas ele percebe não mais a partir da identificação, mas da desidentificação. E o caminho dessa tríade superior, né, na verdade é a reintegração de novo, mas a reintegração não na inconsciência, mas na consciência absoluta. E aí, daí que surgem, né, todos os setenários clássicos. Sim. Por isso que são níveis de consciência, até voltando ao que o Daniel trouxe no início da resposta dessa pergunta, são níveis de consciência, níveis de percepção, que eles devem ser atravessados, né? Só que para atravessar para os planos superiores do ser, é preciso essas inversões, né? Do olhar de fora para dentro, né? E de dentro para o alto, simbolicamente, né? Porque aí é como se na Kabbalah, ou na Kabbalah, são 5 níveis da alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yeridá. Esses 4 níveis, de algum modo, correspondem a 4 planos da realidade, né? O mundo material, o mundo astral, o mundo angélico ou espiritual, o mundo divino e a unidade divina, né? Deus em si mesmo. Então, é como são dimensões da nossa consciência. A maioria das pessoas, especialmente na sociedade contemporânea, está identificada a esses 3 níveis de consciência que são os, né, do mundo do
corpo, né, do plano etérico, dos desejos, das emoções e dos pensamentos da mente, e especialmente a mente inferior, porque a mente superior ela já é do campo do mundo espiritual, angelical, né? E então é essa travessia que a gente é convidado a fazer a partir da separação, encontrar as unificações, né? E aí o que o Daniel trouxe do Mestre Eckhart, né, quando ele faz essa prece, peço a Deus que me livre de Deus, é porque ele está pedindo para se livrar, ele já está no nível de consciência do mundo divino, e para ir além do ser, para a realidade da divindade nela mesma, né, para o sem fundo, para a unificação última, que não é a meta do caminho, mas é uma etapa importante, né? Que no sufismo é a aniquilação, para depois ter a restauração completa da singularidade absoluta, né? Então ele quer ir para a unidade com a realidade divina em si mesmo. Então, para ir para isso, ele tem que ir além da consciência separada, que vê ainda, não é que vê ainda, ele já vê a realidade de Deus como Criador, como fundamento da manifestação, mas ele quer olhar então o que está além da realidade de Deus enquanto Pai da criação. Aí, Deus transcendente. Deus transcendente. Então ele vai, a via unitiva ela se consolida, que é a terceira etapa do caminho espiritual. Que para mim assim me toca muito, né? Porque é muito visual, né? Quando a gente pensa lá naquele santuário que foi descoberto no sul do Egito, lá em Abu Simbel ou Abu Simbel, né? Que no fundo do terceiro templo do Sancto Sanctorum, né? Você tem aquelas 4 figuras, e que foi, se não estou enganado, nos equinócios, né? Quando o sol nascia no leste, ele sempre iluminava 3 delas e uma ficava sempre na escuridão, né? E depois que transplantaram o templo lá, né, por causa da represa de Assuã, Deu errado. não está tão certinho quanto era antes, né? Mas assim, você tem Ptah, você tem Ramsés na forma osírica, e você tem Horus. Se a gente rebate isso para uma visão esotérica do Evangelho, né, você vê o mesmo ser humano percorrendo 4 níveis de consciência, que é Herodes, João, Jesus e Cristo, né? E o que é muito interessante aqui é que as 2 pontas são o absoluto. Ptah é o deus da escuridão, mas assim, não da escuridão, assim, essa escuridão moral negativa, não, é a origem insondável, né? Caos. Isso. E Horus é o quê? É o outro polo, né, da criação. E o ser humano precisa compreender que ele tem um caminho de consciência para trilhar. Então, ele surge dessa escuridão, surge de toda essa manifestação da natureza, até atingir a autoconsciência. Na figura de Ramsés, na figura de João, o ser humano autoconsciente, né? Mas ele tem que descobrir o gêmeo dentro dele mesmo. Né? Assim como Jesus e João são gêmeos, né? Não é à toa que os egípcios colocavam, né, o Ramsés e ele transfigurado, o próprio Ramsés, na figura de Osíris, né? Então, é a mente inferior e a mente superior, como vocês estão falando, e assim é muito rico isso, não é isso ou aquilo. O caminho da transcendência é o caminho do E, não o caminho do ou. Então, você tem que pegar todo substrato e transmutar isso e fundir essas 2 mentes. A percepção, o percebido, né, e aquele que percebe. A trindade, essa é a trindade. E a partir daí, a integração da consciência no absoluto ocorre. E não é que ela tem um estado e depois outro e depois outro. Na verdade, a transcendência é portar os 4 estados simultaneamente em si.